Vamos dar continuidade falando sobre a correlação entre a perca de água transpidérmica e a absorção cutânea. O que seria essa perca de água transpidérmica? É a água que nós perdemos para o meio externo através da nossa pele. E o que seria essa absorção percutânea? É a permeação de produtos, de substâncias do meio externo para o meio interno através da nossa pele. O conteúdo de água e a proteção da sua função de barreira são fatores essenciais para a saúde e a manutenção da aparência da pele. Fatores ambientais como tempo seco, exposição ao vento, temperatura baixa e doenças de pele são condições diretamente associadas ao aparecimento da pele seca. Em condições normais, a pele minimiza a excessiva perca de água, regulando sua produção de lipídios intracelulares e a do fator de hidratação natural da pele. Porém, em condições patológicas e fisiológicas extremas, a efetividade desse processo é limitada, sendo necessário, então, o uso de produtos hidratantes para a sua regulação. Esses hidratantes, eles aliviam a condição da pele seca, aumentando o seu conteúdo aquoso com o uso de ingredientes umectantes ou reduzindo a perca transpidérmica de água. A permeabilidade da pele e a absorção percutânea tem sido objeto de numerosos estudos para estabelecer os princípios básicos e otimizar a liberação transdérmica de fármacos. Embora muitos métodos experimentais e modelos tenham sido utilizados, podem ser classificados em duas categorias. Os estudos com termo in vivo e in vitro. Qual a diferença desse estudo em vivo e in vitro? O in vivo, ele refere-se aos experimentos em seres vivos. Eles são realizados dentro de células ou organismos vivos, normalmente em seres humanos ou em animais. Os ratos são bem utilizados. E in vitro é utilizado as células sintéticas. É feito em um ambiente controlado, fora de uma célula ou de um organismo vivo. Aqui na imagem, a primeira imagem mostra como é feita esse estudo in vitro, que são células sintéticas, feitas em laboratórios. E esse estudo feito em vivo, aqui na imagem está mostrando no rato, ele é feito no rato vivo. Então, a resposta ela é mais coerente quando ela é feita do método in vivo, porque é possível ver a reação daquela substância, daquele produto no animal ou no ser humano. A regulação da barreira de homeostase cutânea. O que é essa homeostasia? Ela indica a propriedade do organismo de permanecer em equilíbrio mesmo quando ocorrem mudanças radicais no meio externo. A homeostasia é o equilíbrio. Ela faz com que o nosso corpo ele se mantenha em equilíbrio mesmo quando ele é exposto a mudanças radicais. Quando você vai para um local muito frio, quando você vai para um local muito quente, o nosso corpo ele se readapta para manter esse equilíbrio. O termo, que é uma junção dos radicais grego homeo, que é o mesmo, e stasis, que é ficar, foi criado por Walter Cannon em 1929 e foi inspirado na ideia de meio interno fixo proposta por Claude Bernard. O que é que significa? Que é ficar no mesmo. Embora seja exposto a outros ambientes, o corpo permanecer em equilíbrio. O que é esse meio interno? A expressão meio interno foi criado por Claude Bernard, depois que esse pesquisador percebeu que um ser vivo tende a manter o seu funcionamento normal, mesmo quando o meio externo sofre grandes mudanças. Isso mostra que, apesar de os organismos interagirem com o ambiente que o cerca, nem sempre o ambiente vai afetar o seu meio interno, o qual é constituído basicamente pelos fluidos que circulam no corpo. O organismo seria, portanto, relativamente independente do meio que ele é exposto. Como é que nós podemos garantir a homeostase do nosso corpo?
por processos fisiológicos que ocorrem de maneira coordenada no corpo. Entre esses principais mecanismos de controle homeostático, podemos citar aqueles que controlam a temperatura corporal, o pH, o volume dos líquidos corporais, a pressão arterial, os batimentos cardíacos, as concentrações dos elementos do sangue. O mecanismo de controle homeostático geralmente ocorre por meio do feedback negativo. É quando a taxa de glicose cai, por exemplo, o próprio corpo ele libera o glucagon, que estimula, por sua vez, a liberação de glicose no fígado, o que faz com que a taxa aumente. É essa compensação. Quando ele vê que o corpo está perdendo alguma coisa, o próprio corpo se reorganiza para fazer essa reposição. Podemos concluir que tecidos, órgãos e sistemas do organismo estão constantemente trabalhando para promover esse equilíbrio. O que é importante a gente saber da homeostasia? Manter o meio interno em equilíbrio é essencial para o funcionamento adequado do sistema que compõe o corpo humano. As enzimas, por exemplo, são substâncias que atuam como catalisadores biológicos, acelerando a velocidade de várias reações. Para desempenhar seu papel, as enzimas precisam encontrar um ambiente adequado e propício, com temperatura e pH dentro de uma faixa de normalidade, por exemplo. Assim sendo, um corpo em equilíbrio é um corpo saudável. A homeostase, equilíbrio de parâmetros biológicos essenciais para a manutenção da saúde, é quando está ali, ó, peso por peso. Quando o corpo da gente está doente, ou seja, quando não está ocorrendo essa homeostase, ocorre o desequilíbrio de parâmetros biológicos e comprometimento da homeostase. Nós temos os promotores de absorção percutânea. Eles podem ser químicos e físicos. Nos químicos, por exemplo, por definição, um promotor químico de penetração cutânea aumenta a permeabilidade da pele por induzir reversivelmente um dano ou uma alteração fisioquímica no extrato córneo, com a finalidade de reduzir sua resistência à difusão. Nos métodos físicos, nós trabalhamos com a iontoforese e a fonoforese. São alguns dos métodos físicos capazes de aumentar a liberação e absorção percutânea de fármacos. Na estética, a gente trabalha bastante com a iontoforese e a fonoforese. A iontoforese, ela envolve a liberação de compostos químicos carregados através da pele, utilizando o campo elétrico. O que é que acontece? É uma forma que nós, principalmente na estética, a gente tem de trabalhar em fazer com que essas substâncias, os ativos, eles penetrem de forma mais fácil na nossa pele. Nós usamos as correntes, normalmente a corrente galvânica, a corrente russa, dentre outras correntes. A fonoforese, ela também pode ser chamada de sonoforese, porque é utilizado um meio ultrassônico. De alta frequência, ela também vem sendo estudada como forma de aumentar a absorção transdérmica dos fármacos. Na estética, a gente utiliza bastante, principalmente quando a gente trabalha com redução de medidas. A gente utiliza os meios ultrassônicos, a ultrassom, a cavitação, a lipocavitação. Encerramos por aqui, até o próximo vídeo.